Muito bem, pessoal, a gente inicia aí a nossa aula de ética contábil, a primeira aula, né, deste semestre letivo emergencial 2021/3. Quero desde já agradecer aí a presença de todos, né, o acompanhamento de todos nessa aula assíncrona. Lembrando, pessoal, que nós vamos ter aí as nossas aulas ao vivo, tá? Então nós vamos estar aí divulgando para vocês, é claro, né, o horário, tudo certinho, o dia, para vocês acompanharem a aula ao vivo explicativa dessas aulas gravadas também, tá ok? Tirando todas as dúvidas dos alunos. Bom, primeira aula, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre introdução à ética, né? O que se refere à ética, tá? Qual que é a importância e o sentido da ética para o homem, né? Para o homem aí. Então, pessoal, nos dias de hoje, a gente sabe, né? Temos aí jornais, revistas, programas de televisão, redes sociais e em bate-papos, a gente vê aí, né, os amigos com os demais amigos, é bastante comum tratarmos a importância de uma sociedade mais ética, uma sociedade melhor, vamos dizer assim, né? Esse debate, pessoal, é amplo e vai perpassar por atitudes que vão desde a área política, como a gente já sabe, pesquisa, relações pessoais em si, posturas das empresas e uma infinidade de outros temas que a gente pode passar para vocês aqui nas nossas aulas, tá? Vamos conhecer, vamos saber um pouquinho sobre essa questão dessa importância. Então, com isso, surgem alguns questionamentos, né? Primeiro, a gente fala, por que a ética é tão importante na minha vida? O que vocês acham? A ética é importante ou não é? Né? Fica aí uma pergunta. Vale a pena, pessoal, desfazer uma amizade por causa de conflitos de opinião? Eu acho que não, né? Mas qual que é a sua opinião sobre essa questão? O que eu ganho tendo uma postura ética? Tá? Então, são questões que a gente deve pensar, né? A gente deve analisar, refletir a essa importância e o sentido ética para nós, ou seja, para o homem, tá? Então, pessoal, é igual eu falo para vocês, para respondermos estas perguntas, devemos o quê? Partir da premissa de que o princípio fundamental da ética é fazer bem aos outros, né? Fazer o bem e não ver a quem, né? Não existe um ditado assim. Então, desde os primeiros pensamentos filosóficos de Sócrates e Platão, entre outros, a ética esteve ligada, né, interligada ao sentido do bem, da virtude, do valor dos indivíduos, da educação. Para quê? Para a justiça e a busca de uma sociedade mais justa. É o que a gente não vê hoje em dia, né? Hoje está mais bagunçado, está aí fora dos costumes dos primórdios, tá? Então a gente vê que é o sentido do bem, a ética esteve interligada, ou seja, esteve, né, passado. Hoje a gente não vê essa questão do sentido do bem ao próximo, da virtude, né, os valores dos indivíduos, né? Então, pessoal, ao nascer, o que acontece? Nós já deparamos com regras de comportamento, tá? Em nossas famílias, aprendemos as primeiras lições de valores morais com os nossos pais, não é? Pois é, cada indivíduo possui cultura, costumes e características distintas. Consequentemente, o lugar em que vivemos, né, possui uma grande variedade de pessoas com as mais distintas particularidades, não é mesmo? Pois é, o sucesso do relacionamento social está interligado, está ligado aí às nossas escolhas e atitudes. Não é suficiente somente conviver, temos que aceitar e respeitar as diferenças de todos os grupos que fazem parte de uma sociedade geral, tá? Então, o sucesso do relacionamento está ligado às nossas escolhas e às nossas atitudes. Por isso, pessoal, é importante a gente pensar, né? O que a gente vai fazer? Como eu sempre falo, toda ação existe uma reação, então está ligada nas nossas escolhas e atitudes em si, tá? Então, pessoal, para respondermos essas perguntas, né, como a gente fala sobre a importância e o sentido da ética para o homem, né, a gente tem aí o sucesso interligado com as nossas escolhas e atitude de um modo geral, tá? Em nosso país ouvimos muito falar no jeitinho brasileiro, né? Quem que não ouviu falar? Esse dito popular, pessoal, busca o quê? Justificar atitudes antiéticas, né? Que são contrárias à cidadania. É importante a gente ressaltar que atos simples, como jogar lixo no chão, não respeitar filas, estacionar em vagas exclusivas para idosos, deficientes em si, são o quê? Mais do que falta de educação, tá? Então, essas atitudes invadem o espaço coletivo e ultrapassam limites de individualidade, que são as atitudes chamadas antiéticas, né? Quando os princípios éticos são seguidos, acontece uma convivência mais harmônica na sociedade, não é mesmo? Eu acredito que vocês concordam nessa questão, tá?
Cortella, pessoal, nós vamos ter aí vários vídeos desse grande especialista, esse grande, né, autor, esse cara chamado Cortella, vocês vão ver aí depois nos nossos vídeos, tá? Como aulas complementares. Em 2008, ele afirmou que quando temos dúvidas de como agir em determinada situação, nós devemos pensar nas respostas de 3 dilemas éticos, sendo devo, quero, posso. Existem determinadas coisas que a pessoa deve fazer, mas não quer. Outras ela quer, mas não pode. Além daquelas que pode, mas não deve. Então, tais dilemas antiéticos responde se a ação está ligada, né, com ligação a individualismo extremo e se os valores morais são preservados ao realizar o ato. Tá? Então, nós temos a liberdade para fazermos muita coisa na vida, mas o nosso comportamento sempre deve ser regido pelos princípios da ética. Tá? Não se esqueça disso. Devemos considerar de que maneira a ação tomada irá impactar, né, na vida dos demais indivíduos da sociedade, ou seja, de uma forma geral. O atual panorama político do Brasil afetou vários aspectos da vida cotidiana da população, não é verdade? Então a gente vê que está no vermelho, né? Além da recessão, inflação, desemprego, incluímos também o término de algumas relações sociais, tá? Então nós temos aí, em decorrência do avanço, né, da Covid, né, e uma crise econômica instalada, houve um aumento de manifestações contra e a favor do governo, também incluindo partidos políticos, e com isso algumas amizades virtuais e reais foram abaladas ou até mesmo rompidas. É o que a gente falou, né? Será que alguma contradição entre amigos, né, vale a pena se desfazer por isso? Partidos políticos, né, religiosos. Então, é necessário a gente pensar nesse caso. O fato de deixar de ser amigos, né, por divergência, como a gente fala de opinião e de princípios morais, entre as partes ali envolvidas, que seja pai, filho, primo, né, amigos em geral, é algo muito preocupante, tá? Conversas equilibradas são importantes e necessárias, a partir do momento em que as opiniões divergentes sejam respeitadas e que as colocações, né, dos argumentos contrários deixe de lado aspectos pessoais dos envolvidos, ou seja, cada um com a sua opinião e que preserve a amizade, não é assim? Então, a gente deve pensar nessa questão da importância e o sentido da ética para o homem. Então, a forma com que o indivíduo age em sociedade determina se ele é uma pessoa ética ou antiética, né? A pessoa considerada ética, pessoal, é quando possui um modo de viver considerado socialmente bom, ou seja, ele pensa no próximo, não pensa em si mesmo, né? Então, para que tenhamos um convívio social harmonioso, é imprescindível respeitarmos o quê? Certas normas pré-estabelecidas, ou seja, pela sociedade, de um modo geral, na qual nós estamos inseridos, tá? Em si, o comportamento ético ele é esperado tanto na vida pessoal quanto na profissional. A postura ética, tá, que a gente fala tanto, ela é considerada atualmente como um dos quesitos mais importantes para quem almeja o quê? O sucesso profissional, tá? As escolhas feitas pelos indivíduos, pessoal, definem o sucesso ou fracasso da imagem da pessoa em si, no mercado de trabalho, né, na rua, em qualquer lugar a gente pode definir esse sucesso, tá? Referente às escolhas feitas pelo indivíduo. Maus hábitos ou escolhas impensadas podem o quê? Aniquilar ou edificar qualquer imagem profissional. Acredito que você já tem aí, como exemplo, já viu pessoas que entram nessas características, né? O local de trabalho, pessoal, é o espaço em que convivemos em sociedade durante o maior, né, a maior parte de tempo, né, do tempo do dia em si. Logo, é considerado que é um dos ambientes onde os valores morais dos indivíduos são modificados. Então, hoje em dia, as empresas percebem, né, esse comportamento ético, né, que é um extraordinário fator de competitividade mercadológica. Então, é necessário nós termos aí a chamada ética, tá? Bom, percebemos a crescente preocupação com a adoção dos modelos éticos organizacional, tá? Quem tem ética permanece, quem não tem acaba saindo, né, do mercado. Com isso, os profissionais também são analisados a partir de sua conduta e ações praticadas por eles dentro e fora das empresas. A ética é um ambiente organizacional, tá, pessoal? Sustenta o bom relacionamento entre os empregados, a sociedade em geral,
além de tornar o ambiente mais agradável, produtivo e com maior valor de mercado. Não é mesmo? Bom, a credibilidade das empresas é o resultante do exercício eficaz de valores como integridade, transparência e consideração com seus públicos de interesse. Quando ponderamos a respeito de uma empresa ética, acreditamos que as pessoas que trabalham no local são éticas também e buscam, é claro, a excelência. Os valores e princípios selecionados pelos gestores atualmente seguem a tendência do quê? De direcionar a cultura ali da organização para um sentido voltado à ética, ou seja, as organizações esperam que seus empregados apresentem uma conduta, né, esperada, responsável tanto com o público interno quanto com o externo, quem está lá fora ou quem está dentro da empresa. Então, da mesma forma que os indivíduos são analisados pelos seus comportamentos éticos, as empresas formadas por pessoas também são avaliadas pela sociedade, sobretudo após a edição de leis que visam a defesa e interesse dentro de uma coletividade. Atuar de maneira ética sempre será uma decisão pessoal. No entanto, as empresas esperam que dentro da perspectiva ética as pessoas adotem uma postura atuante que faça o quê? Bem a todos, né? O que a gente falou, bem a todos os públicos com os quais a empresa se relaciona direta ou indiretamente, tá ok? Então, pessoal, a sociedade ela é norteada pelo comportamento das pessoas. O debate de assuntos polêmicos é ético, a partir deles acontecem as mudanças de percepções da sociedade. Então, cada indivíduo deve o quê? Contribuir para a melhoria do mundo. É papel de todos sensibilizar e debater as mudanças necessárias para que as mulheres, homens, crianças, sejam adolescentes, idosos, homossexuais, negros, indígenas, portadores de necessidades especiais, pobres, ricos, entre outros, né, tenham condições de vida mais justas. No quê? Nos anseios, nas cores e na humanidade necessária para um mundo mais equitativo. Tranquilo? Uma sociedade justa só é o quê? Possível quando a sociedade aplica a ética em suas rotinas. A mudança não ocorre quando aguardamos apenas a transformação dos outros. Todos os indivíduos têm um papel importante na construção de uma sociedade melhor. E você, o que acha disso tudo? Você pode estar aí comentando posteriormente nas nossas aulas síncronas. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi aí a introdução à ética contábil, um pouquinho, né, do histórico em si, do que quer dizer a ética em geral. E, claro, mais para frente a gente vai aprofundar na questão da ética contábil. Próxima aula será a aula 2. Vamos falar sobre o que é a ética em si, tá? Então, nós vamos trazer aí mais detalhes para vocês compreenderem sobre essa questão aí da ética, que a gente tanto fala, mas às vezes não se aplica corretamente. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Basicamente, era somente isso. Beleza?